Imagina um lugar difícil para ser cristão. Um lugar em que você é obrigado a ir todos os dias. Um lugar em que você se depara com todo e qualquer tipo de indivíduo. Um lugar em que você muda sua mentalidade se você não tomar cuidado. Sim, eu estou falando da escola. Um lugar em que as crianças e adolescentes frequentam todos os dias com 101 visões diferentes, em que o ambiente recompensa quem for mais descolado, famoso e desrespeitoso com autoridades mais velhas, onde a opinião e a aceitabilidade alheia vale mais do que o próprio caráter e crença. Lugar esse em que faz o cristão ser a ovelha separada entre todo o rebanho. Preconceitos, racismos, gordofobia, xenofobia e machismo acontecem a rodo. Enquanto isso, você tem que fazer a escolha mais difícil: copiar o dever ou ficar conversando com o amiguinho do lado. Parece que eu exagerei, mas infelizmente isso é o que acontece nas instituições de ensino. Seja a escola particular ou pública, seja no primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio e do ensino médio até a faculdade. E a pergunta em que sobra é: como ser cristão em um lugar maluco como esse? Como ser aquele em que representa Jesus em um lugar onde o pecado superabunda, onde nasce pressões psicológicas e físicas? Como não fosse o suficiente, você ainda tem que tirar boas notas, fazer todos os deveres de casa e exercícios de aula e ter o máximo de respeito possível. É essa a proposta do vídeo. Oi, caso você não faça a mínima ideia de quem eu sou Arthur, em que gravo vídeo para esse canal que por enquanto se chama Senhor Bugado, divulgando sobre a Bíblia e ajudando adolescentes que nem provavelmente você que assiste o vídeo. Esse canal está no princípio, ou seja, no início. Eu ainda estou desenvolvendo meu estilo no YouTube nessa plataforma amada. Tento trazer vídeos engraçados e reflexivos, sempre melhorando. Se caso queira me apoiar, só te peço para que deixe o like para que o YouTube evangelize esse canal para mais pessoas. Se você se interessou no meu conteúdo, eu te auxilio para você se tornar um inscrito do canal e ative o sininho para não perder vídeos como esse. E compartilha para aquela pessoa que está precisando também. Agora sim, vamos prosseguir o vídeo. Você já deve ter notado que a escola não é apenas um lugar de ensino, mas sim uma selva de animais exóticos, em que um dia todo mundo tá em paz e amor e outro dia todo mundo fica biruteteia das ideias. Um lugar imprevisível e carregado de energia negativa. A culpa não é do professor, do coordenador, da dona ou dono da escola, muito menos da secretaria. Esse problema está nos alunos. Imagina um lugar em que você bota um montão de adolescentes sem noção e juntas, elas simplesmente cria uma revolução contra qualquer tipo de autoridade mais velha, como por exemplo um professor. O que eu quero dizer no primeiro tópico desse vídeo é que a escola só não tem regras. É exatamente isso que você ouviu. Ela pode ter quantos funcionários forem e quantos cartazes que forem de regras escritas. Os alunos sempre estarão transgredindo as regras, secretamente ou publicamente. Não preciso nem falar que xingar é errado, não é mesmo? Eu acho, né? Mas também não é preciso nem contar, muito menos pensar que metade da sua sala praticamente xinga, como se fosse beber água. Crianças com estatutos e ensinamentos diferentes. Os pais deixam o adolescente ser o que ele bem desejar. Já outros privam o adolescente. E esses aí eu concordo. Mas eu nem preciso ir muito longe para falar que praticamente metade dessa sala só não tem educação dada pelos pais direito. Ou se tem, é fraca ou é dada de uma vez e nunca. E você pergunta, o que isso interfere na vida do cristão? Eu te respondo, tudo. Você é comportadinho? Tá bom. Vão te apelidar com 58 nomes diferentes. Ah, você estuda, tira boas notas, faz as dinâmicas da sala de aula. Tá bom, mas sem apelidos aí pra você. Sem contar os outros apelidos criminosos em que é posto sobre você. Aqueles apelidos preconceituosos. Pessoas com outras visões que você e com pensamentos absurdos. Porém, na cabeça dela, faz todo sentido. Comportamentos extraordinariamente horríveis. Enquanto isso, você tem que copiar o dever, se
enquanto entrar na sala de aula, enquanto alguém do seu lado xinga o professor de todos os nomes existentes da face da terra, só por quanto que o professor corrigiu o aluno, é meio difícil. E você cristão lá, no meio de tudo isso daí. Mas e se algo impactasse aquele ambiente? Eu sei que parece um sonho isso que eu vou contar para vocês agora, mas se algo mudasse a visão de cada um, levasse a um conserto, um caminho reto e verdadeiro, mudar até mesmo o estilo de vida de alguém, e esse algo, meu irmão, é você mesmo. Veja só que Mateus 5, 14, 16 nos auxilia. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estais nos céus. O que eu quero dizer é, por mais que se comportar é visto como tolice, é o único jeito em que você pode iluminar a sala com a luz de Cristo. Suas ações importam bastante. Ninguém te dá atenção por agora, mas irmão, no dia em que te perguntarem o porquê você segue as regras da escola, aproveita e prega. Vou te contar um acontecimento em que me ocorreu. Eu estou sentado, de boa depois do intervalo, esperando todos sentarem para o professor explicar a matéria. Aí, do nada, o menino, rejeitado por muitos, chega até mim e me pergunta: por que você me inclui nos grupos? Essa simples frase me deixou muito reflexivo, pois se era apenas eu e mais uns amigos ali, entre 28 alunos, mais ou menos, em que está o menino para conversar, ou para ficar perto, ou para participar de algum evento, então ele é tratado como um nada. Ele só existe simplesmente lá por todos. Todos olham para ele e riem do fato dele ser um autista. Ele só é um palhaço. E o mais triste é que ele tenta ganhar atenção em troca de reconhecimento. Mas aí eu te pergunto, quem vai querer reconhecimento? Exatamente, alguém em que não é reconhecido por ninguém. Entende o nível de barbaridade que acontece na escola? E olha que minha turma é considerada uma mais normais entre o mundo. Eu comparando ali com meus primos, a minha turma e ela é muito mais normal do que a média. Graças a Deus o meu colégio não é uma zona de guerra, mas ainda assim, por mais que a minha turma seja reconhecida uma das melhores turmas, milagre é esse em que ano passado nós éramos o fogo no parquinho e mesmo nesse caos eu consegui ganhar a maior alegria. Não foi honra, não foi nota, não foi namorada, foi ver em que eu ministrei e preguei o ministério de Cristo indiretamente nas minhas ações. Meu caro jovem, preste atenção, você é a única Bíblia em que alguém vai ler dentro de um lugar de pecado. A escola, por mais que tenha seus pontos negativos, é nesses lugares em que os cristãos ganham o dobro de vantagem. Se um ambiente é comportado, logo ser comportado não interfere em nada. Agora, ser comportado em um ambiente descomportado é diferente e surpreendente. Afinal, por que você não é simplesmente igual a todos? O que você tem em que faz você ser tão diferenciado? Aí entra o texto que eu li agora há pouco. Você é a luz do mundo. Você é aquele em que reflete a imagem de Jesus em qualquer lugar. Você é aquele em que cria uma órbita em que atrai a atenção de outras pessoas para descobrir o que faz você tão diferente e tão comportado desse jeito. Ser cristão na escola também é ser um exemplo. Ser um ótimo aluno. Ser paciente. Não entrar em discussões sujas, não responder quando te fazem perguntas duvidosas com segundas intenções por trás, ser consagrado a Deus, enquanto todos vivem no pecado. Ser a luz no meio da escuridão. Não é fácil ser reto. Você provavelmente pode acabar cometendo alguns erros. E lembre-se, sempre quando errar, conserte seu erro. Volte atrás, peça desculpa, ore a Deus pedindo para Ele te consertar, para Ele te ensinar a viver corretamente. Peça discernimento para saber como e quando agir em cada situação. Seja também um estudante comportado e dedicado a tirar boas notas. Olha o que 1 Coríntios 10:31 diz: porquanto, quer que comais, quer que bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de
de Deus. Tirar boas notas em que você faz isso para a glória de Deus. Ser respeitoso, ser bondoso, ser amigável e diversas outras características positivas. Isso tudo é para a glória de Deus. Quando você está fazendo o dever de casa, também você está fazendo para Deus. Deus são melhor. Não é só orar, ler a Bíblia ou jejuar. Fazer as suas obrigações diárias também é um culto para Deus. Isso acaba me inspirando. Eu não fico pensando naquele professor, daquela matéria chata que às vezes faz a gente não fazer o dever. Eu penso, eu estou fazendo as minhas obrigações para Deus. Olha só como muda completamente a nossa visão de mundo. Ok, você já viu como se tem que comportar, porém agora eu vou um pouquinho mais fundo no meu ensinamento. Chegou a hora de você se analisar. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Pois, se você é um cristão e não anda com pessoas com pelo menos um pouco de respeito, irmão, o que você está fazendo perto dessas pessoas? 1 Coríntios já alertava: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios também avisou: o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Salmos também já alertava: como é feliz aquele em que não segue o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A Bíblia já alertava que pessoas com bons costumes, pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas com bom coração, boa intenção, podem se corromper através de uma amizade. Tome cuidado com suas companhias. Elas podem arruinar o seu relacionamento com Deus. Tome muito cuidado com quem você anda. Mas também não é para você ser um alienado. Eu tenho um amigo que é ateu, porém sempre quando ele fala alguma coisa que é contrária à minha fé ou fala besteira, eu corrijo ele. Eu mostro que ele tá errado. E mesmo que ele me mostre 1001 argumentos diferentes, eu falo, tá errado. Eu mostro a minha ideologia. Mas também não significa que eu fico 24 horas perto dele. Eu vejo ele na escola, jogo um pouquinho com ele, converso um pouco, mas ainda assim ele não é a maioria em que compõe a minha amizade. Eu tenho outros amigos cristãos e até mesmo acabei puxando alguns para um bom caminho, influenciando a ler a Bíblia, a ser paciente. Então, tome um extremo cuidado, porque às vezes os exemplos de amigos em que eu tenho não vai ser o mesmo com você. Talvez você tenha um suposto cristão na sua escola. Às vezes ele te influencia para o caminho mau. O que eu quero dizer é que tudo é relativo. Porém, tenha em mente que sempre em que você copiar uma ação negativa de algum amigo, significa que você já está sendo influenciado. Porque numa relação, ou você influencia, ou você é influenciado. Tome muito cuidado com o que sai da sua boca. Confie em mim, irmão. Se você falar uma besteira hoje, é capaz da galera lembrar do resto do ano e nos anos seguintes. É capaz até que vire meme. Eu falo isso por experiência própria. E eu sei que é extremamente difícil se controlar, mas foi pensando nisso em que eu fiz o vídeo sobre a vida e a morte estão no poder da língua. Clica no card aí que tá na tela e você acompanhará as instruções. Recomendo assistir depois desse vídeo. E se eu fosse te dar um conselho, esse conselho é: se mantenha firme na oração, leitura da palavra e no jejum. Se liga que Provérbios fala: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os teus pés da maldade. É literalmente essa dica: ficar fixo na fé. Sempre quando tentarem te fazer pecar, você já vai estar preparado. Quando te questionarem sobre sua crença, sobre a sua fé, defenda com a palavra. Não tem segredo, apenas se aprofunde mais. Não precisa ser um robô que fica 24 horas lendo a Bíblia, mas 5 minutos do seu tempo já pode ser o bastante. Dica simples, não é mesmo? Se for preciso, assista esse vídeo de novo, mas eu já falei o que eu queria falar, já passei as observações. Só não esqueça de dar like, se inscreva no canal e ativa o sininho para acompanhar vídeos direto ao ponto como esse. Mas de qualquer jeito, eu te espero lá no céu. Fica com Deus, adeus, amém. Calma aí, você ainda está no vídeo? Pois é, então fique sabendo que eu estou pensando em fazer um vídeo respondendo comentários.
Fora que eu estou pensando em postar shorts no meu canal. Até porque meu amigo insiste para eu postar shorts. Mas eu gostaria de documentar nesse vídeo os meus planos para o canal. Mas de qualquer jeito, mandem o máximo de perguntas nesse vídeo. E se tiver uma quantidade boa de perguntas, eu respondo a maioria. E eu tô pensando em trazer novos integrantes para o canal, meus amigos. Mas, bem, é aquilo. Nós veremos isso mais pra frente. Agora sim, eu encerro o vídeo. Fiquem alerta aos próximos pós-créditos, como esse. Fica com o nosso Deus. Até mais e que seja assim.